Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que você estiver me assistindo. Eu sou o Gabriel. Nessa videoaula, nós iremos falar sobre as artes marciais, origem e história de diferentes tipos e os diferentes tipos de luta. A diversidade de luta que existe em nossa sociedade hoje. Vale ressaltar que não iremos nos aprofundar em nenhum deles. O intuito do vídeo é meramente passar ou levar o conhecimento. Aí está algum dos pontos que nós iremos abordar ao decorrer desse vídeo, que alguns pontos que são bastante pertinentes. Iremos falar um pouco sobre a visão geral. Na visão geral, que vai ser o nosso primeiro ponto, nós iremos falar de uma forma assim bem clara e sucinta sobre as artes marciais em um modo geral, como elas surgiram, de onde se deriva esse termo. Vamos em relação às lutas como Muay Thai, Jiu-Jitsu, Krav Maga, Taekwondo, Karatê, Capoeira, o boxe, o Kung Fu, o MMA, que o MMA é uma modalidade em que reúne todas as outras artes marciais, foi citada. Nós iremos falar sobre cada uma delas, mas não vai ser de uma forma tão profunda, porque se fosse falar de uma forma muito aprofundada, isso iria requerer muito tempo, e não é o intuito do vídeo. Bom, aí está um pouco da visão geral das artes marciais. O slide está dizendo o seguinte: as artes marciais são muito associadas às culturas asiáticas. Entretanto, desde os primórdios da história dos homens na Terra, há relatos de lutas humanas em vários tipos de combates. O seguinte, desde que o homem chegou à Terra, desde que nós, seres humanos, chegamos à Terra, houve combate. Mas, porém, contudo, todavia, a arte marcial ela só vem surgir a partir do momento que um homem ele vai combater o seu semelhante, e não quando ele combate, sei lá, com macacos ou com qualquer outro tipo de animal que não seja o ser humano. A partir do momento em que o homem ele combate com outro, o seu semelhante, ou com outro homem, ou com outro ser humano, é daí que nasce as artes marciais. Isso é visto em artes rupestres e em vários outros meios que nós temos hoje de saber quando a arte marcial ela foi descoberta. Não se sabe ao certo em qual data foi, mas se sabe que faz muitos e muitos e muitos e muitos e muitos anos. Esse termo, arte marcial, ele surgiu na Grécia. No caso, surgiu com os gregos. Os gregos acreditaram que Marte havia ensinado o homem a lutar. Dessa forma, essa palavra arte marcial, ela foi usada primeiramente na Grécia, e aí as outras nações também adotaram a forma de combate, chamar a artes marciais. Nas artes marciais, nós temos as artes com armas ou sem armas. Nós iremos ver o que é algumas que têm armas e outras que também não têm armas, não usam armas. Vamos lá começar? Bom, a primeira luta que nós iremos ver agora vai ser o Muay Thai. O nosso slide está dizendo que esse tipo de combate ele veio da Tailândia. Alguns consideram esse tipo de luta violento. Isso porque o Muay Thai permite quase tudo, também envolve todo o corpo. Bom, há quem diga que o Muay Thai é uma arte de agarra-agarra, como eu posso dizer, por ele precisar de todo o corpo, seja pernas, pé, mão, cotovelo, joelho, precisar a gente movimentar todo o corpo quando a gente está praticando o Muay Thai. Bom, o Muay Thai, ele é conhecido mundialmente como a arte das 8 armas, pois caracteriza-se pelo uso combinado das técnicas e da força dos membros do corpo humano. No caso, nós vamos usar todo o corpo para
para lutar, para praticar o Muay Thai. É, todos os praticantes têm elevado nível de fitness e uma preparação física e mental invejáveis. Todo mundo que pratica o Muay Thai, ele tem uma certa preparação física, ele é o famoso fitness que a gente conhece hoje. O termo Muay Thai, pessoal, ele deriva de uma combinação de palavra Muay, que designa a arte da luta, com a palavra Thai, que significa o povo, cultura do povo da cultura tailandesa. Como está aí dizendo, né, o Muay Thai é uma luta tailandesa e é bastante muito conhecida mesmo em todo o mundo, porque vários países lutam, combatem com esse tipo de arte que é o Muay Thai, um tipo de arte assim tão bonito, né? Nós temos também o Jiu-Jitsu. O Jiu-Jitsu, por outro lado, ele é uma arte japonesa, diferentemente do que a gente viu do Muay Thai. O nosso slide ele está falando o seguinte: essa luta tem como objetivo dominar o adversário com golpes que utilizam pressões, alavanca e estão sempre em alta nesse tipo de combate. No caso, quem luta jiu-jitsu está sempre em alta esse tipo de golpe, por ele precisar usar muito os membros, né, do nosso corpo. O jiu-jitsu ele é voltado ao ataque da autodefesa, porém não à utilização de armas em sua prática. Durante a prática do jiu-jitsu não se pode ter ou se utilizar armas durante a prática do jiu-jitsu. Ele foi introduzido no Japão lá pelo século XV, pelo monge chinês Jean Yunping. O jiu-jitsu é considerado a base de vários combates esportivos modernos e outras artes marciais, entre elas está o karatê, o aikido e o judô. Nós iremos ver aqui, no caso, o karatê, um pouco mais para frente. Nós temos agora aí o Krav Maga, como tem dizendo aí, o nosso slide, ele tem dizendo o seguinte, tem dizendo que o Krav Maga é um tipo de combate que surgiu em Israel, é um tipo de combate israelense. Diferentemente das artes marciais citadas anteriormente, o intuito dessa técnica é a defesa em qualquer situação. O Krav Maga, diferentemente das outras artes que tem como intuito de combate, ela já é diferente, ela tem o intuito tem um intuito de autodefesa, se defender, seja por armas ou por golpes, ou seja pelo que for, ela tem esse intuito de se defender. Geralmente esse tipo de arte, a Krav Maga, é muito utilizado por policiais e pessoas, por esse público da segurança, geralmente tem uma maior procura por esse tipo de esporte, já que eles estão ali diretamente ligados à segurança, então a qualquer momento eles podem ter um ataque de algum criminoso, e dessa forma ele vai estar preparado, sempre atento, porque é uma arte que ela desenvolve muito sua atenção, já que você tem que estar ligado no que vai acontecer, porque se acontecer você tem que se defender, já que ela é uma técnica de autodefesa, o Krav Maga. É uma técnica assim simplesmente espetacular, o Krav Maga, porque você você vai estar ali mesmo aparentemente não estando atento, mas você vai estar atento e no momento em que alguém for lhe atacar, você vai saber como se defender nessa situação. Nós temos aqui também o Taekwondo. O nosso slide ele está falando aí um pouquinho sobre o Taekwondo. O Taekwondo é uma arte marcial. Diz o seguinte: o Taekwondo é uma arte marcial especializada em utilizar as pernas, ou seja, quem pratica esse tipo de combate consegue um grande desenvolvimento das pernas e da força. O Taekwondo é uma arte marcial, gente, bastante influente na Coreia do Sul, viu?
Ela foi desenvolvida pelo mestre sul-coreano Choi Hong-i em 1955. Em coreano, a palavra de pessoal significa caminho dos pés e das mãos. Através da força da mente e todas as suas atividades estão baseadas em táticas defensivas. O taekwondo ele é uma tática defensiva, tá? Ou seja, tá, é uma tática de luta, é o taekwondo. O taekwondo integra uma das lutas consideradas como artes marciais. Embora seja visto dessa forma, a luta tem uma filosofia que valoriza a perseverança, a integridade, o autocontrole, a cortesia, o respeito e a lealdade entre os praticantes. É assim uma arte que ela tem muitos conceitos, né? Muita coisa boa está envolvida aí no Taekwondo, porque já que ela trabalha muitos valores bons, né? E é justamente isso que a gente precisa reter, valores bons. Ela ensina ao seu praticante vários valores, como perseverança, ter paciência. É uma arte bem bastante interessante ela. Nós temos também o karatê, que é uma luta muito mesmo procurada aqui no Brasil. Procurada aqui no Brasil, muita gente temos muitos praticantes aqui no Brasil do karatê. É, a nossa slide diz o seguinte a respeito do karatê. A origem do karatê é indígena, ou seja, essa arte marcial veio de Okinawa. Okinawa. Gente, o karatê é uma arte marcial de autodefesa. Ela é original do Japão, viu? De alguma aldeia do Japão. A palavra tem karatê significa mão vazia. É uma arte marcial que ensina golpes para usar a autodefesa sem armas de qualquer espécie. O praticante do karatê ele é chamado de karateca. Não é um termo não muito utilizado aqui no Brasil. Eu, pelo menos, nunca cheguei a presenciar uma pessoa chamando a outra de karateca, por mais que seja o nome dos praticantes do karatê. É, esse esporte ele tem muitas atitudes positivas, tá? Que é a autodisciplina, que é importante para a prática do karatê. Os principais objetivos dessa arte, pessoal, o aperfeiçoamento do karatê e a busca por maior eficácia de todo o corpo no momento da autodefesa. A gente tem que estar ali a todo momento, tem que ter uma eficácia no momento da autodefesa num karatê, viu? É uma arte assim, uma arte assim bem, também bem interessante e é muito também muito feita, temos muito praticantes aqui no Brasil. O método de combate dessa arte marcial baseia-se em posições iniciais de equilíbrio que dão origem aos golpes que podem ser socos ou chutes no adversário. A respiração, de pessoal, nessa prática, ela deve ser controlada, viu? E comum. No momento do golpe, que o karateca solta o grito. Tem certos momentos durante o golpe que o praticante ali ele vai soltar alguns gritos no momento de algum golpe. E a gente tá tendo aqui uma noção, né, do karatê, ele é uma arte assim bastante interessante se a gente for levar a fundo. Nessa daqui nós iremos falar agora um pouco sobre algo assim bastante também interessante, né, no ponto de vista Brasil, porque é uma arte, a capoeira ela é uma arte criada no Brasil, e aí está dizendo o seguinte, é, a capoeira foi criada por escravos africanos aqui no Brasil. A capoeira, pessoal, ela foi criada por escravos aqui no Brasil, certo? A capoeira é uma representação de cultura, mistura de esporte, luta, dança, cultura popular, música e brincadeira. Olha só o tanto de valores envolvidos na capoeira. É algo assim maravilhoso, né? No meio de apenas uma luta, uma arte marcial, nós podemos ver esse tanto de coisa envolvida. É, ela é caracterizada por movimentos ágeis e complexos,
onde são utilizados os pés, as mãos, elementos ginásticos, acrobáticos. Diferencia-se as outras lutas por ser acompanhado de música. As outras lutas, elas não são, não é obrigado a gente ter música, mas o karatê deve-se ter o berimbau ali, que é um instrumento no karatê, e esse instrumento, a todo momento, durante toda a luta, é cantada ali uma música, é desenvolvido algum efeito sonoro para que possa ocorrer o desenvolvimento da arte, da capoeira, da arte marcial. Algo também bastante interessante e bastante interessante também a gente estudar porque faz parte da nossa cultura aqui no Brasil. Ela é muito predominante em Salvador, estados onde tiveram muitos e muitos escravos. E uma curiosidade, pessoal, é que Salvador é um dos estados onde eles mais guardam a sua cultura, viu? Eles valorizam a sua cultura lá. Então é algo assim bastante interessante. Não que os outros estados não guardem, mas Salvador eles levam a sério a história da cultura. Então a capoeira lá é bem viva no meio do povo de Salvador. Nós temos também o boxe. É, Vamos falar um pouquinho agora do boxe. Vamos ter alguma noção sobre o que é boxe, como surgiu essa arte tão interessante também. Bom, pessoal, o boxe é um esporte olímpico, ou seja, a sua visibilidade é um pouco maior que a das outras artes marciais. O boxe, pessoal, ele é um esporte olímpico, certo? Ele foi inserido nas Olimpíadas em 1920, na Olimpíada da Antwerpia, na Bélgica. Ele é um esporte olímpico, por ele ser um esporte olímpico, ele é mais conhecido pelo fato de ter várias e várias divulgação desse esporte, vários e vários campeonatos, né? Quando acontecem as Olimpíadas, ele tá no meio das Olimpíadas, o boxe, e aí todo esse marketing faz com que o boxe ele seja mais divulgado em relação às outras artes marciais. O boxe é tradicionalmente, pessoal, um tipo de luta que tem como principal característica combate homem a homem, utilizando-se apenas do punho. Por ser um meio de combate, o boxe apenas passou a entregar o calendário olímpico em 1920. Pessoal, antes de 1920, as Olimpíadas, o calendário olímpico, ele achava que o boxe ele era uma arte muito, muito, muito violenta. Por isso que ele não entrou antes no calendário olímpico, ele só vai entrar aí depois de 1920, porque foi depois daí que eles descobriram que também o boxe também tem princípio. É, no caso, ele tem o princípio da fraternidade, o boxe, viu? Vamos agora para a próxima luta, né? Vamos aprender. Nós temos aqui o Kung Fu, certo? O Kung Fu ele é uma arte assim bem, mas bem antiga mesmo, certo? É, o Kung Fu ele é bem interessante de ser estudado, porque ele é uma arte muito, muito antiga mesmo. O nosso dado diz o seguinte: o Kung Fu não é apenas um estilo de arte marcial, mas também é um termo que descreve vários estilos de luta diferentes dos chineses. Bom, pessoal, o Kung Fu pode ser. O Kung Fu é. Não existe data certa para dizer quando o Kung Fu surgiu, tá? Ele é um esporte chinês. Porém, há-se assim, uma grande parcela dos estudiosos que acredita que ele surgiu no mínimo há 4.000 anos atrás. É, Contudo, sabe-se que nos seus primeiros anos de vida, essa arte marcial era bastante utilizada nas guerras internas da China. Ele foi utilizado muito nas guerras internas da China. E ele leva consigo, é, no caso dos seus golpes, ele tem como característica vários e vários animais.
ele foi inspirado no tigre, na pantera, na garça, na serpente e o dragão. Já o estúdio Kung Fu chamado de Tom Long traz consigo os movimentos de um inseto chamado Louva a Deus. Ele tem essa ligação muito forte do Kung Fu com a natureza, diferente das outras lutas. E por último, nós chegamos aqui no MMA, que é uma reunião, é uma junção de todas as artes marciais. O MMA, apesar de hoje ter muitas e muitas regras, mas o MMA, ele é uma arte onde junta-se o karatê, o kung fu, várias e várias lutas, e aí se forma o MMA, que é a junção de todas as artes marciais. Apesar de hoje ter muito, antigamente era conhecido como um vale tudo, e hoje tem muitas e muitas normas, muitos golpes proibidos. Então ele se torna também um esporte. O slide diz assim, pessoal, por fim, mas não menos importante, está o MMA, que significa em português artes marciais mistas, essa junção, esse mix de artes marciais. E por fim, nós temos aí as fontes e as datas da pesquisa. Espero que vocês tenham gostado do slide da minha fala, espero que tenham gostado. E é isso aí, e até mais.